Salve, 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 rapaziada! Tudo certo com vocês? Como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Seguinte, meu povo, vamos trocar uma ideia sobre a defesa do Atlético, porque a gente já começa a mirar um pouquinho o jogo contra o Amazonas e vem aquela pergunta, né? Vamos com três zagueiros? Não vamos com três zagueiros. E o primeiro momento do vídeo eu trago uma informação. Existe uma boa chance, muito provável que aconteça, que o Abraão saia do time, o Beleze fique junto com o Léo e o Esquivel faça uma espécie de terceiro zagueiro. Ou seja, a partir de agora, o técnico Odair Hellmann, pelo menos para o próximo jogo, mas se eu pudesse dar um palpite, eu acredito que essa formação tática ela seguiria para os próximos jogos também. A gente deve seguir com a mesma pegada de utilização de três zagueiros, seja com o Esquivel fazendo essa posição, seja realmente com três zagueiros de ofício. E quando a gente fala sobre jogar com três zagueiros ou não jogar com três zagueiros, a gente fala de algo que vem atormentando a temporada do Atlético na Série B, a fase que o Atlético está vivendo, que é a questão defensiva. A gente tem uma das piores, se não a pior defesa da Série B, e eu tento desmembrar um pouquinho isso. Aonde está o fato do Atlético sofrer tantos gols? É um fato só? É uma junção de fatos? A gente fala sobre esquema, a gente fala sobre qualidade dos jogadores, a gente fala sobre o fato de jogar com dois zagueiros, três zagueiros. E eu acho que o primeiro ponto para a gente falar sobre essa tentativa de melhora no sistema defensivo é um muito claro. Que para mim a entrada do Lucas Beleze que interfere em dois pontos fundamentais para mim. Mais mobilidade defensiva, já que o Beleze é um zagueiro mais rápido, já que o Beleze é um zagueiro que consegue defender melhor profundidade. Então a gente está falando de um jogador com mais capacidade de proteger o Atlético de ataques rápidos dos times adversários. E a gente sabe que na Série B a gente tem a maioria dos times optando a atacar por transição. Então acho que esse é um ponto fundamental. E tem outro ponto muito importante do novo titular da zaga do Atlético, que é o cenário do Atlético ter uma saída de bola mais qualificada. O Beleze é um jogador que tem o passe, tem a diagonal longa, tem a quebra de linhas muito melhor que o Abrão. Então acho que a entrada do Beleze hoje no time titular do Atlético faz todo sentido. Aí você começa a ver a formatação. Beleze pela direita, Léo pelo centro, Esquivel pela esquerda. A gente começa a perceber que a gente vai ter uma saída de bola muito melhor para que a gente não tenha a bola roubada e o contra-ataque aconteça, para que a gente fique confortável com a bola jogando com essa última linha numa zona mais avançada. Então é a partir disso que a gente vê essa nova formatação de zaga trazendo um pouquinho mais de sentido para o time do Atlético. E sentido no jogo sem bola, mas de sentido no jogo com bola também. Que para mim está diretamente ligado com a quantidade de gols que o Atlético sofre. O Atlético não é um time que se sente confortável com a bola. Não se sentindo confortável com a bola, ele oferece muitas possibilidades para o adversário. E desculpa, num campeonato tão equilibrado quanto a Série B, é natural que a gente veja os adversários aproveitando essas oportunidades que o Atlético tanto faz questão de ceder, seja errando uma saída de bola, seja desperdiçando um ataque de maneira boba lá na frente e permitindo que o time adversário transicione. Então, o Atlético se sentir mais confortável com a bola faz o jogo do Atlético se expor menos, se escancarar menos, se vulnerabilizar menos. Eu acho que esse é um ponto muito importante, que o Esquivel ajuda, que o Léo ajuda e que o Lucas Beleze ajuda. Outro detalhe interessante que eu acho que a gente precisa falar é o jogo aéreo. O jogo aéreo do Atlético é um jogo aéreo extremamente problemático. A gente está falando de um dos times com pior desempenho nessa questão das rebatidas, que é basicamente você afastar a bola da área na Série B. E na teoria, os dois zagueiros com mais condição de serem esses rebatedores é tanto o Abraão quanto o Tobias, mas você ainda pensa num detalhe. A gente quer jogar em linha alta, a gente quer ver o zagueiro saltando pressão, a gente quer ver o zagueiro lá em cima. Botar um zagueiro pesado lá em cima
vai fazer com que o Atlético sofra. Então, qual é a ideia do Atlético? Pressionar lá em cima, recuperar essa bola lá em cima, ao ponto que a gente não permita, no caso, que os cruzamentos aconteçam. Porque, ao mesmo tempo que a gente enxerga uma melhora tendo Léo, Lucas Beleze e Lucas Esquivel na zaga, eu também começo a ficar preocupado porque é uma zaga que tem essa dificuldade do jogo aéreo, principalmente no Léo e no Lucas Esquivel. O Beleze, vocês querendo ou não, tem a melhor porcentagem de duelos aéreos vencidos da zaga do Atlético, algo próximo de 80%, que é um número muito consistente. Mas os outros dois, mais voltados para o lado esquerdo ali da zaga, a gente naturalmente continuaria sofrendo. Ah, Thiago, então o Abrão tem que seguir no time titular para nos proteger do jogo aéreo? Não sei. Sendo bem sincero, eu não sei. Eu acho que a ideia do Odair faz sentido de você botar os zagueiros lá em cima enquanto você tiver fôlego, enquanto você estiver aguentando pressionar. E, como eu falo, o ataque também conversa muito sobre o que é a defesa. E eu acho que a defesa do Atlético ela precisa, de certa forma, ter um posicionamento ali. Que posicionamento é esse? Um posicionamento que roube essa bola no campo de ataque, gere volume ofensivo, para, a partir do momento que o time adversário, no caso o Amazonas, começar a quebrar nossa linha, começar a avançar essa zona de pressão, começar a progredir, a gente já tem uma vantagem no placar, porque é impossível você evitar que um time cruze. Seja jogando com 2 zagueiros, seja jogando com 3 zagueiros. Eu até entendo que com 3 zagueiros você consegue aumentar a largura da sua linha e proteger mais zonas dentro da área, mas os cruzamentos vão continuar acontecendo e o Atlético, jogando com 3 zagueiros no Clássico, continuou sofrendo. Toma um gol de escanteio e quase toma outro. Então, assim, o Atlético não vai ter uma solução dentro desse elenco que solucione a questão da bola aérea, a não ser tempo e trabalho para entender o melhor posicionamento e mecanismos que façam a defesa ser mais eficiente nesse sentido. Então o Atlético ele precisa, a partir do momento que não permite que esses cruzamentos aconteçam, criar uma vantagem. Então a gente falou de 2 índices ofensivos para falar da defesa, que é essa capacidade de pressão alta e a eficiência para você construir um resultado enquanto o Atlético ele está conseguindo se defender numa outra zona que não escancare o seu ponto mais falho, que é a questão do jogo aéreo. E acho que a gente deveria ter um goleiro mais ativo nesse jogo aéreo. Eu acho que não tem como falar do fato de jogar com 3 zagueiros, 2 zagueiros, enfim, sem falar do momento do Mikael. O Mikael sendo mais participativo nessas saídas de gol, o Mikael sendo mais ativo nessas saídas de gol, eu acho que de alguma maneira protege um pouco mais a defesa. Ah, Thiago, mas você não falou 3 zagueiros, 2 zagueiros, o que que você prefere? Cara, se for 3 zagueiros com a qualidade de Beleze, Léo e Esquivel para fazer a saída de bola, pra mim tá ótimo. Acho que o Esquivel ele se adapta muito bem como terceiro zagueiro. Um cara que vai defender, mas vai qualificar nossa saída de bola e até pensando em momentos de ataque, o Esquivel ele consegue aparecer como esse elemento surpresa a partir do momento que a defesa tá toda lá, pô, mais afundada, mais perto do gol, oferecendo menos profundidade. E o Esquivel tem esse cruzamento da intermediária muito bom, muito decisivo, já decidiu vários lances nesse sentido. Então, pra mim, assim, a presença ofensiva do Esquivel, ela não se anula a partir do momento que o Esquivel vira um terceiro zagueiro. Minha preocupação é o jogo aéreo. Isso eu não vou deixar de falar com vocês. Minha preocupação é essa capacidade do Atlético se defender a partir de bolas cruzadas levantadas na área. Mas uma saída de bola melhor, mais mobilidade, mais capacidade de pressão com essa nova zaga, eu fico muito tranquilo e acredito que o esquema de 3 zagueiros faça total sentido. Valeu, pessoal. Tamo junto. Forte abraço, é nóis.